Boa noite, irmãos. Era para o pastor Elias estar aqui hoje e, como ele sempre traz no dia da ceia, o Jesus de quem nos lembramos. Só que eu esqueci. Por mais duro que seja a verdade, ela tem que ser dita. E eu esqueci. E preparei uma outra mensagem. Tá? E essa mensagem tem como texto base, primeiro livro de Reis, ou primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 10. E ele disse, isto é, Elias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. O tema: quando você achar que está só. É interessante, meus irmãos, nós olharmos para a vida do profeta Elias e olhar assim para a igreja. Muitas pessoas deveriam estar aqui. Por que não estão? O que houve? O que aconteceu com essas pessoas? Será que elas se esconderam numa caverna e dessa caverna não querem sair? O profeta Elias tinha acabado de ter uma grande vitória sobre os sacerdotes do Deus Baal. Ele não era um profeta comum, Elias. O poder de Deus se manifestava nele claramente. Mas depois de ser usado tão poderosamente por Deus, ele se sente só na luta contra a idolatria de Israel e sua desobediência contra as leis de Deus. Ele acha que é o único a remar contra a correnteza. Será que você já teve esse sentimento? Parece que você está sozinho, parece que você está remando contra a correnteza. Muitas vezes, o que nós fazemos, quando temos algum problema, quando surge alguma desgraça na nossa vida, a nossa tendência é fazer como Elias, é se esconder. É interessante que Elias não tinha medo de Acabe, mas ele tinha medo de Jezabel. Por isso, cuidado, homens, as mulheres são perigosas. Porque Jezabel falou que iria matá-lo. E ele sentiu medo, porque ele sabia que ela era capaz de fazer isso, de matá-lo. Aí ele vai e se esconde numa caverna e começa a dormir. Tanto é que o anjo vem para despertá-lo.
E ele, despertando do sono, atende ao pedido do anjo. Quantas vezes nós não tentamos nos isolar? Acontece algo muito sério na nossa vida e a primeira coisa que a gente faz é se retirar e se isolar. Não é a melhor saída, pelo contrário, é a pior saída que existe. O que podemos aprender com esta passagem, com esse versículo que eu li? Em primeiro lugar, quando você achar que está só, reaja. Não se esconda. Se você tiver até mesmo que chorar, chore. Mas chore na igreja. Não se esconda, pensando que dormindo o problema vai passar. Mas você tem que despertar. Muitas vezes nós tentamos fazer isso. Eu vou deitar, eu vou dormir. Porque dormindo, você não vê as coisas passarem. É um refúgio. Você se refugia no sono. O anjo do Senhor aparece a Elias e o desperta. O que ele convida o profeta a fazer? Comer e beber água para recobrar as forças para a viagem que ele tinha pela frente. Quando você estiver se sentindo só, coma pão que é oferecido por Deus, que é a palavra de Deus. Coma deste pão. Este pão pode saciar a tua fome. Este pão pode saciar até mesmo a tua sede. Mas coma dele. Alimente-se da palavra de Deus para recobrar o ânimo e seguir adiante. Em segundo lugar, quando você achar que está só, mantenha a fé. Eu estive conversando com alguns irmãos e eu perguntei: por quê? Por que sua esposa não está aqui? Ele não tentou disfarçar, não respondeu enfaticamente qual era o problema. Mas o problema que aconteceu com essa pessoa foi uma palavra dita fora de hora e fora de contexto. Aí essa pessoa fez como fazem os avestruz. Enfiou a cabeça na terra e não tirou, até agora. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com aquilo que falamos, com aquilo, não é tudo que vem na nossa boca que nós devemos falar. Nós devemos passar um crivo nas nossas palavras. Porque as nossas palavras, quando saem da nossa boca,
elas vão fazer aquilo para o qual ela foi designada. Se é ferir, ela vai ferir. Se é machucar, ela vai machucar. Se é afastar uma pessoa da igreja, ela vai afastar. Por isso precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que dizemos às pessoas. Devemos perguntar se isto que eu vou falar é relevante. Isto que eu vou falar pode ser falado para todos. Isto que eu vou falar não vai ferir a pessoa que é meu irmão em Cristo. Às vezes a gente quer falar aquilo que vem sem controlar o nosso lado emocional. Às vezes eu prefiro não falar do que falar e falar na hora errada. Quando você achar que está só, mantenha a fé. O discurso de Elias, quando é questionado pelo anjo, não é de alguém que perdeu a fé. Não, ele não perdeu a fé. Na verdade, ele manteve a fé que ele tinha em Deus. Apesar de ter Elias, perdido a fé em si mesmo, o trabalho do anjo, nesse caso, seria, digamos, atiçar a fé de Elias, assoprar sobre as brasas da fé de Elias. Quando você estiver assim, achar que você está sozinho, não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra de Deus. E não deixe de cantar louvores. Uma brincadeira. Muitas vezes a gente não lembra um hino, mas muitas vezes o enredo da escola de samba tal a gente sabe de cor. Lembre-se do que Deus já fez. Assim você manterá a sua fé. Jeremias, lá em Lamentações, ele diz o seguinte: eu quero trazer a minha mente a memória das coisas que me dão esperança. E a gente só pode lembrar, trazer à memória as coisas que nos dão esperança, se nós estivermos conectados, né? Palavra usada aí do celular, né? Se nós estivermos conectados com a Bíblia, a palavra de Deus, se nós estivermos conectados em oração com Deus, se nós tivermos a Bíblia como regra de fé e prática. Não adianta eu abrir a minha Bíblia no Salmo 91 e deixar ela escancarada
no Salmo 91. Não vai sair nada de lá, a não ser poeira. Vai ajuntar poeira, né? E vai envelhecer de tanto ficar lá no Salmo 91. Não, a palavra de Deus foi feita para a gente meditar nela dia a dia, momento a momento, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos aonde nós nos sentimos sozinhos. É para isso que serve a palavra de Deus. Quando você achar que está só, obedeça a Deus. Queridos, há muitas vezes, quando nós nos sentimos só, nós corremos atrás de muitos conselhos, menos o conselho que a palavra de Deus nos dá. Esse conselho tem que estar no nosso coração. E só pode estar no nosso coração a partir do momento que a Bíblia fazer parte da minha vida. Onde eu leio a Bíblia, vejo Deus falando comigo, oro, eu falando com Deus, e Deus vai resolver a situação. Obedeça a Deus. Elias teria cometido um grande erro se permanecesse deitado, sem comer, sem beber, se não tivesse saído da caverna logo depois. Ele seguiu as orientações de Deus, que tinha um plano, um propósito para a vida de Elias. Quando você estiver se sentindo só, lembre-se que você mesmo, quando parecer tudo perdido, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. E esse plano, Deus quer cumpri-lo durante a sua vida. Em quarto lugar, quando você achar que está só, saiba que é isso que o inimigo quer que você pense. Quando nós estamos com o coração cheio da palavra de Deus, não há espaço para o inimigo. Mas se o inimigo te pegar num momento de fraqueza, ele te derruba. Ele vai te derrubar. Jezabel era a personificação do inimigo, ou seja, de Satanás. Naquela situação, ela por algum tempo conseguiu o que queria: desanimar Elias. Ele era uma pessoa, profeta Elias, como eu e você, sujeitos às mesmas pressões e às mesmas crises que nós passamos no nosso dia a dia. Elias não era diferente, mas ele ouvia Deus. Ele prestava atenção em Deus, ele tinha uma conexão com Deus, ele não se dobrava perante ninguém. O anjo
animou Elias, dizendo que ele não estava só. Dobrados os seus joelhos, que ele não estava só, mas que haviam 7.000 homens em Israel que não haviam dobrado os seus joelhos diante de Baal. Ele não estava só. E você não está só. Você tem Deus. Você tem o Espírito Santo que fala dentro de você. E o Espírito Santo te mostra aonde você pode cair, aonde você pode fraquejar. Ele não estava só, e você não está só. Em quinto lugar, quando você achar que está só, lembre-se que a glória não é sua. Seja o que for que você faça, lembre-se sempre, a glória não é sua. A glória é de Deus. A Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós somos apenas instrumentos através dos quais Deus realiza a sua obra. O grande problema é quando queremos fazer as coisas por nós mesmos. Aí entra o ego, né? Eu faço, eu fiz, eu aconteço, fora de mim não existe ninguém, acima de mim menos ainda. Existe sim. Existe um Deus. E toda a glória, toda a honra, todo louvor deve ser dado a esse Deus. É por isso, pensamos na vitória que deveria ser nossa. É por isso que nos frustramos, não fomos feitos senão para o louvor da glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Elias sabia disso, por isso conseguiu se levantar e prosseguir. E para terminar, quando você achar que está só, lembre-se bem que a salvação é uma graça de Deus e não um troféu para ficar exibindo. Deus te chamou não porque você é o melhor homem ou mulher da terra. Deus te chamou pela sua graça, favor imerecido. Eu não consigo entender o imensurável grau de amor que Deus teve para comigo.
Eu sei que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu lugar. A cruz era minha, não era de Jesus. Mas Deus, na sua graça, ofertou-nos Jesus Cristo, para que nele, Ele morre e nós vivemos. Quando analisamos essa história, esse episódio na vida de Elias, precisamos, como sempre, fazê-lo à luz da revelação e promessa messiânica, da vinda de Jesus como Messias. O Messias estava por vir, e tudo que aconteceu com o povo de Israel apontava para a vinda dele. O apóstolo Paulo cita esse episódio de Elias para falar sobre a salvação de um remanescente que não se acomodou só para não ficar sozinho. Como diz o pastor Elias, né? Eu acho muito engraçado quando ele diz: o remanescente é o restinho, né? O restinho não dobrou os seus joelhos perante Baal. É um remanescente de pessoas incomodadas com o que está acontecendo com o mundo, que rejeita a Deus. No mundo, de que lado você está? No mundo, como é o seu comportamento? No mundo, como você faz para ser e o que você faz para ser um bom cristão? Um cristão que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gentios. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Elias entendeu que aquela vitória era um troféu. Mas grande foi um engano de Elias nesse sentido. Aquilo era, sim, graça, um presente imerecido. Vamos dar uma olhadinha no que o apóstolo Paulo diz. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 2 a 5. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma, a minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina: Elias, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal.
Assim, pois, também agora, neste tempo, há um remanescente que não anda segundo os ditames do mundo, que não andam segundo o prazer que o mundo oferece, mas que são tementes a Deus, são tementes ao Senhor. Assim, pois, nós também, agora neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. E para terminar, eu quero que algo fique bem claro. Você não está só. Deus tem plano para você. Como diz a palavra de Deus, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem uma tradução, já falei aqui, que no lugar está escrito prosperidade. Mas, no original, a palavra é shalom. E essa palavra significa paz, paz plena, paz completa, paz que excede todo o entendimento, e não simplesmente prosperidade, que é um dos ingredientes dessa paz. Deus nos abençoa, Deus pode nos fazer prosperar, Deus pode nos abençoar, Deus pode nos enriquecer, Deus pode nos dar paz plena, Deus pode tudo, não apenas uma coisa. Ele não quer que você desanime por se sentir a última andorinha do verão. Não tem aquele antigo ditado, os novinhos não vão se lembrar dele, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, eu aproveitei e peguei. Ainda há um povo que não se rendeu às pressões do mundo, e você pode fazer parte deste povo, porque Deus deixou essa decisão nas tuas mãos. Deixou para você tomar. Você é livre. Você não é um robô que você dá corda, põe no chão e ele sai andando. Você é um ser feito imagem e semelhança de Deus. E algo que Ele nunca vai tirar na tua vida é o teu direito de escolha. Eu escolho servir a Jesus. Eu escolho seguir a Jesus. Deuteronômio é o último livro, né? Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Calma, não espera nem eu respirar, preciso respirar um pouquinho. Em Deuteronômio está escrito: hoje tomo os céus
e a terra em testemunha contra vocês, que eu tenho posto diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida para que você viva. Esse é o recado que Deus dá. Ele quer que você escolha a vida. A decisão está nas tuas mãos. Quando você se sentir só, lembre-se que você tem um Criador, você tem um Redentor, e que esse Redentor logo virá para nos buscar. A salvação é presente de Deus para aqueles que se levantam, ouvem a voz de Deus e seguem em frente, sendo fiéis a Ele. Que Deus abençoe a todos.